tarde, então hoje a gente recebe com toda a honra o professor Diego Madi Dias, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que vai falar, né, o tema da palestra dele é Economias Alimentares em Transformação na América Indígena. Então, com a palavra, Diego. Maravilha, muito obrigado. Eu quero agradecer muito o convite para falar aqui. Já tive a oportunidade de apresentar no Sexta uma vez. Um grupo que está conectado com a discussão do americanismo tropical no mundo inteiro, e no Brasil me parece que é o que consegue reunir justamente essa massa de trabalhos, né? Muita gente escrevendo sobre esses povos, diferentes aspectos. Até agora, trabalhando na preparação de um livro da minha tese, né? Do livro da minha tese, né? Um livro não vai sair dois, porque esse inclusive começou em 2017, então se ele sair eu acho que não vai ter o segundo realmente. Mas o livro da minha tese, com o revisor, rolou essa discussão sobre esse termo ameríndio, né? Porque é um livro que eu estou fazendo em inglês, e aí ele ficou falando, não, você tem que ter em mente que Amerindian, para o ouvido do leitor em inglês, quer dizer American Indian e tudo. Então, assim, dentro mesmo desse campo existem abordagens tão diferentes, né? Para a gente é tão básico imaginar os indígenas do continente americano, sobretudo das terras baixas sul, como um conjunto cultural, linguístico, né, que tem variações, né, como ele mostrou da Argentina até o México, através da análise dos mitos, mas que eu acho que é uma inspiração que ele nos dá para pensar outras variações também, né? As variações nas formas de alimentação, as variações nas formas de moradia, então, e que não tem nada a ver necessariamente com os indígenas realmente do que hoje é os Estados Unidos, numa área bem mais alta. E eu acho que se não fosse o Sexta, a gente não teria realmente no Brasil esse lugar para poder recorrer a esse conjunto de referências que em outros lugares tá dado, né? Tá dado. Não conheço muitos lugares, né? Estados Unidos, Inglaterra, não sei muito como as coisas se dão, mas se você vai na França, realmente tem um grupo extremamente forte, coeso, e é um grupo que inclusive se desenvolveu muito, né? Suas ideias foram muito desenvolvidas em uma troca intensa com o Brasil. Então eu vejo muito o Sexta, esse espaço, como, assim, o lugar máximo em que a gente poderia estar discutindo sobre esses temas. E nesse sentido, assim como eu via em Paris também, é interessante porque você não tem necessariamente um fechamento. É tanta gente que você precisa estar aberto, né, às novidades, aos contextos interétnicos, algumas categorias que para a gente hoje são mais difíceis ou novas, pelo menos, né, como mulheres indígenas, jovens indígenas, coisas que quando eu estudei ninguém falava isso, porque mulheres indígenas de que etnia, né? Mas hoje a gente tem contextos multiétnicos em que essas próprias pessoas estão se organizando assim, e eu sempre percebo que o Sexta tem uma visão editorial de alguma forma, uma formação de base, mas que tem também esse espaço para uma abertura do que está surgindo. Então é um privilégio mesmo estar aqui, muito obrigado. Espero poder continuar colaborando. Acho que eu vou começar falando um pouco assim, né, que também esse chamado do Sexta me colocou a tarefa e a responsabilidade de voltar a trabalhar e a pensar, a me dedicar aos Kuna, no Panamá, o povo indígena com o qual eu trabalhei mais tempo durante meu doutorado, porque mesmo sendo formado na etnologia, e aí eu não falo América do Sul, né? Eu tenho que falar América tropical, porque eu estou no Panamá, então senão ia gerar uma inconsistência. Peguei do livro do Santos Graneiro,
o livro dele sobre, o livro do Fernando Santos Graneiro sobre escravidão indígena, né? Ele traz esse conceito de América tropical. Eu falei, olha, eu preciso disso. E também na França se fala americanismo tropical. Eu acho que isso me ajudou a conseguir chegar na salsa, por exemplo, né? Que é uma organização a princípio de América do Sul. Mas vamos lembrar também que os Kuna vieram da floresta colombiana, portanto da América do Sul, e tem 1,5 século mais ou menos que eles estão no arquipélago de San Blas, na costa atlântica do Panamá. Não tem tanto tempo assim que eles chegaram nesse lugar, né? Então hoje eles estão aqui nessa parte, comarca de Cunayala. Então o primeiro povo a ter realizado no continente uma revolução contra as forças de ordem coloniais, né? Nesse caso panamenhas, né? O Panamá foi um país colonizado primeiro pela Espanha, depois pela Colômbia, e a história da Revolução Kuna tem a ver com a separação do Panamá em relação à Colômbia, né? O Panamá se independentizou da Colômbia em 1903, só que os Kuna vinham da Colômbia, eles tinham muito mais relação com essa origem do que com o que o Panamá queria ser, que era, por casualidade, o 51º estado americano dos Estados Unidos, né? Foi por muito tempo, tem pouquíssimo tempo que os lucros do Canal do Panamá passam a ser revertidos para o Panamá. Durante 100 anos, todo o dinheiro do Canal do Panamá era dos Estados Unidos. Não sei se todo, não estudei isso desse jeito para falar dessa forma, mas enfim, a grande lucratividade, a grande renda, né, que se obtinha desse canal que comunicava então os dois oceanos, comunica, né? Por muito tempo pertenceu aos Estados Unidos. No Panamá a gente tem bairros americanos que por muito tempo não podiam entrar panamenhos ali nesses bairros, né? Hoje em dia se pode entrar, mas a estética, as casas, também as famílias, né? Parece realmente um lugar americano. Isso eu estou falando aqui da cidade do Panamá. O mouse. Aqui mas tem Kuna ali na Colômbia? Ainda. Aqui na cidade do Panamá eu estou falando, né? Esses bairros americanos ainda existem muito, então tem muitos Kuna. No Panamá, aqui nessa região, como eu falei, em 1903, essa independência em relação à Colômbia, logo em seguida começa o Panamá a desenvolver leis para civilizar os indígenas e acabar com as tradições, assim, quebrando jarras de cerâmica em momentos de festa ritual, enfim, interrompendo sessões, né, no Congresso Geral, onde os homens e também algumas sessões são sessões femininas. As pessoas se reúnem para tomar decisões. É um sistema político muito baseado na proposta da Assembleia. Às vezes as sessões podem durar muito tempo. Todo mundo tem direito de ir lá na frente falar o que pensa, né? A questão da chefia ameríndia, assim, que a gente aprende muito através do trabalho do Pierre Clastres sobre o pensamento guarani. Para mim ali ficou muito evidente, assim, o circo pegando fogo e o chefe está na rede dormindo, né? Quando ele acorda, ele descobre o que decidiram. Então, realmente, os chefes nessa casa cerimonial normalmente eles ficam em redes, né? Eles ficam nessas redes de dormir. E uma pessoa vai apresentar uma demanda, e aí todo mundo do povo vai lá na frente e faz um comentário, o que pensa, e no final de tudo, os secretários interpretam o regulamento, né? Essa situação específica que eu estou mencionando, que eu assisti várias, mas nem tantas, né? Eu tinha um interesse sempre de fazer um trabalho de campo voltado ao ambiente doméstico, à residência, ao espaço de residência, à relação das mulheres e desenvolvimento infantil, e isso me levou diretamente à alimentação também, né? Mas nesse dia a discussão era sobre a herança de um terreno residencial, né? Então 3 irmãos, os 3 já estavam casados. Pelo fato de ser uma região com a residência pós-marital
Uxor local são os rapazes que vão morar na casa da esposa, né, do sogro e dos pais da esposa. Esses caras que estavam casados, eles já moravam em outro lugar, eles não moravam mais na sua casa de nascimento. Então, uma coisa que organiza muito, extremamente, realmente, a minha percepção, eu vou dizer assim, de tudo sobre o Skuna, né? A gente acaba, às vezes a gente está perseguindo e buscando, mas chega no final a gente já não consegue nem mais se libertar disso, realmente. A gente até queria, mas não consegue mais deixar de ver as coisas dessa forma. É a uxorolocalidade. A uxorolocalidade não como um padrão de residência pós-marital que indica que uma pessoa sai daqui e vai para lá apenas, mas que a partir disso produz uma série de questões éticas, sobre a estética da vida, né? E dimensões que nas aulas de antropologia do parentesco a gente não aprende. Né? A gente não aprende que a uxorolocalidade é um contexto em que você tem um conjunto de homens desmobilizados na residência, né? Todos os homens que moram ali, que são casados, eles não são nem consanguíneos daquele grupo de parentesco, daquele grupo doméstico, e também nem são afins entre eles. Eles são afins da mulher com quem ele casa e da família dessa mulher. Mas a gente está falando então de casas, né, de famílias estendidas, 16 pessoas, e que tem alguns núcleos familiares. Então a relação de um homem com um outro homem dentro dessa casa é uma relação de coafinidade, né? Eles têm afins em comum, mas eles não são realmente nem consanguíneos nem afins. Assim, acho que a relação mais possivelmente distante, né, dentro de um marco de relação interpessoal entre humanos e numa mesma aldeia. Depois disso, eu acho que seria só inimigo e predadores, realmente, né? Mas isso... Você usou dos rapazes? Coafinidade. E isso não é pouca coisa, porque isso gera uma quantidade de conflitos muito grande, né? Muito grande, realmente. E aí eu devo dizer que antes de ter ido para o Skuna, eu trabalhei um pouquinho, assim, fiquei uns 3 meses com os Kayapó no sul da Amazônia, no Pará. E lá também é um grupo que tem essa residência uxor local. E eu já tinha lido então o Terence Turner, né, que aplica, de certa forma, uma visão marxista ao entendimento da residência, dizendo que a uxorolocalidade pode ser entendida como uma produção de mais-valia do sogro sobre o genro, né? Então, uma interpretação masculina e que tem a ver com essa dinâmica de exploração, por assim dizer. Aqui no Brasil, com os Kayapó, a Vanessa Lee já tinha, de algum jeito, questionado essa interpretação ao identificar que a riqueza estava na periferia das casas. Vocês vão ver a aldeia Kuna, a organização social, não é um centro, uma periferia, mas ainda assim, né, eu encontrei um pouco a mesma questão lá e atrasada em relação ao que a gente já tinha discutido no Brasil e que tinha discutido no Brasil desde 86, a tese da Vanessa é de 86. Então, lá no Skuna a gente tem um grande antropólogo que trabalhou muito tempo com eles, que é o James Howe, e que trabalhou com questões sobre a política indígena, né? James Howe. H-O-W-E. Eu acho que ele morreu recentemente. James Howe, eu não cheguei a conhecer ele, porque era isso, assim, então tinham alguns etnógrafos que eu cheguei bem mais, assim, de uma geração bem anterior, e tinha algumas pessoas trabalhando agora, na verdade 2, né, assim, 3, mas um era um casal e a mulher deixou a antropologia, que é muito comum, muitas vezes, inclusive, né, mas nos 2 casos, bom, um era um casal mesmo, a outra era uma mulher que chegou a levar o seu marido lá, e aí você tem uma inserção no campo, que é essa inserção da visão masculina e feminina, tudo era muito em torno da complementariedade, e eu fui para lá rapidamente ser reconhecida como uma bicha, porque lá, entre os Kuna,
A gente tem as Omegui, aquelas pessoas que parecem mulher, e quando eu fui para lá a primeira vez com um companheiro na época, que aliás foi as primeiras vezes que eu fui, né, ele pediu uma pulseira de miçanga para duas irmãs que nos hospedavam e automaticamente ele foi classificado como Omegui, né, como uma pessoa que quer ser mulher, parece mulher, tem jeito de mulher, e por ele ser classificado assim, sempre me classificaram como homem. Em outras aldeias, eu cheguei a ser classificada como uma pessoa feminina, cheguei a receber nomes femininos, né, e nessas outras aldeias, quando chegaram a conhecer esse meu companheiro em outros momentos, ele era o homem e eu era uma pessoa Omegui. Então eu acho que eu tive uma inserção no campo, diferente de qualquer outra pessoa que tenha trabalhado lá antes, que eu pude em diferentes aldeias ter o meu próprio gênero variando. Isso me permitiu, primeiro, estar em espaços que só as mulheres ocupam, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui sobre as canções. Eu chamei de canções de ninar na tese. Eu acho que hoje procuraria uma palavra melhor para isso, né? Mas são canções que as mulheres cantam para crianças. E essas canções elas cantam desde o dia que nasce até uns 10 anos mais ou menos. Então quem pode cantar para essas crianças? A mãe, a tia, a avó, a própria irmã, né? Até uma irmã mais nova que o seu irmão pode cantar também, porque as meninas já começam a cantar muito cedo. Então com 4 anos a menininha já está cantando com poucos versos, né? Não está desenvolvendo muitos versos. Essas canções, elas têm uma similaridade um pouco assim que a gente conhece no Brasil, que é o cordel, né? Então, o conteúdo é improvisado, mas tem uma forma que é fixa. E esse conteúdo começa falando do passado, do caminho da criança, desde que ela nasceu, até eu apareci em uma das canções que eu recolhi, porque a moça teve o filho na cidade, era uma pessoa que me recebia muito, então quando foram para a cidade ficaram na casa que eu tinha lá alugada, que eu alugava quando eu ia para lá. E aí quando ela canta para o filho dela, ela diz que no parto ela ficou na minha casa, até eu apareço numa canção dessas, porque realmente você vê que é o acontecimento sendo assimilado nessa arte verbal feminina, que nunca foi considerada uma arte verbal, né? Tem vários trabalhos, e aí eu falo de outro etnógrafo do Skuna, o Joel Scherzer, né, que fez um grande trabalho sobre a arte verbal kuna e sempre sobre a arte verbal masculina. Ele dizia mesmo que as mulheres não são verdadeiras artistas da palavra, porque elas cantam em linguagem corrente que qualquer pessoa pode entender. Os homens, eles cantam, os chefes, os neles, né, que são os xamãs, eles cantam numa linguagem que é metafórica, e uma pessoa comum, kuna, não entende o que eles estão falando, né? São palavras que existem no vocabulário, mas que naquelas canções têm outro sentido, né? Por exemplo, o mar, na linguagem comum, você chama de temar, mas quando você está fazendo essas canções metafóricas, você se refere ao mar como mu, às vezes mubili, que são camadas, né, em referência às ondas. E aí começa a se formar uma série de associações interessantes, porque mu também, aí na linguagem corrente, é como você chama a mãe da mãe, a mãe do pai, a avó. Então o sol dada é como você chama o avô. Então cotejar um pouco assim essas palavras utilizadas em canções metafóricas com os sentidos na linguagem corrente trouxe uma riqueza muito grande para algumas análises que eu pude fazer na tese, por exemplo, pensando a relação da avó com o mar através da fartura e da distribuição de recursos. A gente está chegando então na comida, né? Quando eu falei então dessa variação dos mitos que a gente aqui sabe muito bem já há algum tempo, né, que é uma evidência de dispersão do pensamento indígena ameríndio tropical com o trabalho do Lévi-Strauss, é porque lá também, como eu já tinha visto nos Kayapó e como vocês já devem ter visto em vários outros grupos indígenas, existe um mito de derrubada da grande árvore. Entre os Kayapó, você derruba a árvore e ela dá origem
às penas e aos pássaros, né? No caso dos Cuna, quando essa grande árvore é derrubada, enfim, tem todo um preâmbulo, que eu não vou me ater aqui, que não é o objetivo da apresentação, mas a questão é que quando essa árvore chega a ser derrubada, ela cai e ela dá origem ao mar. Isso me pareceu muito interessante porque eles, de fato, na história, em algum momento chegaram ao mar, né? E eles não tiveram sempre o mar disponível, então produzir uma narrativa de registro mítico para dar conta da origem do mar me parece algo assim realmente que é uma prova da capacidade desses povos de transmitir conhecimento mesmo sem necessariamente terem desenvolvido a nossa forma de escrita, né? E quando quando cria o mar, quando o mar ele é criado, também no cume dessa grande árvore estavam ali todas as plantas cultivadas, a origem do mar e a origem da fartura, né? Vou passar aqui um pouco, já passei onde eles estão, né? Aqui dá para ter uma visão da aldeia. Algumas aldeias são localizadas no continente, mas a maioria das comunidades são insulares e essa ocupação densa, não existe um centro e uma periferia, poucas aldeias têm ruas. Essa aqui a gente vê uma grande rua aqui, né? Mas não é sempre que tem rua mesmo, normalmente é bem mais... Isso é uma Hã? Isso é uma aldeia. Moram umas 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. Todo dia os homens acordam e eles vão muito cedo para o continente para cultivar essas plantas cultivadas, inhame, banana, né? Plátano, na verdade, banana da terra, coco. O coco é uma grande moeda em Cunayala. Eles são vendidos para os colombianos, né? É uma grande fonte de dinheiro e eles ficam só com um pouco e conseguem vender bastante. Ali passa muito colombiano realmente. É até uma cotação, assim, quando você volta em Cunayala, você precisa perguntar qual é a cotação do coco, né? Que ele está sempre mudando, variando, flutuando. O preço do coco pode variar, então 40 centavos de dólar. O Panamá é um país que tem dólar, né? Dólar americano, não é um outro dólar. O dólar americano é a moeda realmente. Hã? Panamá é dólar. Acho que é o único país fora dos Estados Unidos que usa dólar americano, né? Não dólar canadense, não dólar australiano. O dólar americano é o mesmo. O Equador, eles dolarizaram também. Ah, é? Eles dolarizaram. Americano. Tá. Aqui eu vou mostrar para vocês então essa canção que eu falei, que as mulheres, e eu vou botar no meu computador também para vocês ouvirem o som. As mulheres, elas estão sempre cantando para as crianças, mas elas não cantam em qualquer momento, né? Isso me pareceu muito importante. O Lévi-Strauss chega a escrever em um artigo de 36 que as mulheres, que ele ficou abandonado com as mulheres e as crianças na aldeia, né, entre os borouros, os homens saíram numa caçada coletiva, como se não tivesse nada para observar mais ali. É um outro momento, né, um outro tempo também, mas justamente eu pude perceber que é nesse momento que os homens, então, eles saem de casa muito cedo para ir trabalhar, seja para cultivar no campo, como eu falei, seja para pescar, né, em alto mar, às vezes, grupos, e aí quando sai para o alto mar em grupo são muitas pessoas, e as mulheres ficam sozinhas com as crianças até 1, 2 da tarde. Nesse período, é nesse período que elas cantam, né, para elas pararem de chorar um pouco e dormir no comecinho da tarde, no final da manhã, né? E aí elas vão cantando o que aconteceu até aquele momento. Quando a criança é muito pequenininha, acontece pouca coisa, e aí elas acabam falando mais do futuro. Quando a criança já tem 9, 10 anos, elas têm mais para cantar do passado do que sobre o futuro, mas sempre tem essa estrutura, né? O passado e o futuro.
não aparece, por exemplo, assim, a única informação sobre o presente em si é o fato de que ela está ali cuidando dele. Ela não fala do mundo no presente, ela fala do que aconteceu e fala do mundo no futuro. E essa projeção em relação ao futuro dessa criança, né, teve uma marcação bastante forte em relação ao gênero, que remete à residência pós-marital. Então, invariavelmente, as canções para as meninas vão sempre dizer que elas vão ficar ali até ficarem velhas, elas vão morrer naquela casa. E para os meninos, uma grande ansiedade, porque eu não sei o que você vai pensar. E é engraçado, para as mulheres é afirmado, vocês vão ficar. Para os rapazes, você não diz, você vai embora. Tem versos também que dizem assim, você vai embora, você vai embora. Mas ao mesmo tempo que diz, você vai embora, e aí eu não sei se você vai lembrar de mim, eu não sei se eu ainda vou comer dos seus peixes. Essa dúvida, né, essa incerteza, ao afirmar que vai, mas não sei se você vai lembrar de mim, também diz de uma dimensão nesse contexto no pseudo local, porque a pessoa não vai e rompe os laços totalmente. A Vanessa ali já tinha falado disso com os Caiapó também. Então, se você ainda não tem filhos na casa de casamento, você fica doente, estimando para sua mãe cuidar de você, né? Se você se divorcia, e os Gunas se divorciam muito, uns 4 casamentos por uma vida, né? Cada divórcio você volta para a casa da sua mãe, né? Se você chega do alto mar, você chega com peixe, você chega da pescaria, você passa pela aldeia e você dá um peixe para seu irmão, para sua mãe, a mulher que vive na casa em que você realmente mora, que é a sua casa de casamento, ela vai atirar suas coisas pessoais todas no mar, e isso significa um divórcio. O cara ou ele vai para a casa da mãe dele e aceita, ou ele normalmente, que eu via lá e aí assim, os Kunas são muito faccionalistas. Eu falo de algumas aldeias. A própria Revolução Kuna que aconteceu não envolveu todas as aldeias, tanto que hoje os carnavais que comemoram isso não é toda a comarca, mas onde eu morava, a maior parte do tempo, os homens normalmente eles botavam a cabeça no tronco central que dá sustentação à casa e se comprometiam em trabalhar para aquela casa de novo. Então, uma coisa que ficou muito marcada na minha visão é essa organização do trabalho e da apropriação do trabalho por gênero em relação à geografia da aldeia, com base em 2 categorias, que é a casa de nascimento e a casa de casamento, né? Isso realmente informa totalmente o horizonte espacial, geográfico e doméstico que esses homens vão viver, né? As crianças, enquanto estão na casa de nascimento, elas falam, elas riem, elas brincam, elas aprendem a pedir, né? Os primeiros pedidos, aprender a falar, é sempre as mulheres ensinando as crianças a falar, pede ao seu pai, quero comer peixe, né? Então, existe também essa não uma pressão, né? Mas essa marcação muito forte de que o homem deve trabalhar. Por isso nascem os conflitos, né? Então, uma mulher que tem 3 filhos, 4 filhos, e a irmã dela só tem 1, elas começam a brigar, porque você tem mais filho, eu não quero ficar trabalhando tanto quanto você, né? E isso também vira briga dos seus esposos, né? Dos seus esposos correspondentes, porque na verdade as mulheres estão brigando quem trabalha mais na casa, tanto para fazer a comida, mas também o que o seu esposo vai trazer, né? Então, acaba se formando esses núcleos menores dentro dessa família extensa. Aqui, então, essa canção, vou passar, peraí, deixa eu botar aqui também no computador.
E aí tem esse conteúdo assemântico, né? Aí dá pra ver a criança já. Ó. Tem um neném, ó. Tem alguns vídeos assim na internet, mas eu quis mostrar esse, que é o único que eu realmente fiz. Tava um pouco desfincado, porque o áudio tá aqui, tava um playback, mas acho que deu para ter uma ideia. E para mim a importância disso tem a ver com esse contexto da enunciação de um conteúdo que seja complexo, né? Então, também devo dizer que na França eu me aproximei bastante do Carlo Severi, porque é uma pessoa que trabalhou com Escuna. Eu era assim, ligado oficialmente ao Jean-Pierre Chomey, mas a primeira coisa que ele me falou é: o que você precisar de mim, estou à sua disposição, sobre o Escuna, vá ver o Severi. E eu até fiquei muito positivamente surpreso, porque aqui do Brasil eu tinha notícias do Severi como uma pessoa que tinha um trabalho muito teórico. E nos seminários dele, que eu segui por muito tempo, ele tem realmente, ele sempre parte da etnografia, né, nas aulas do seminário, e sobretudo, muitas vezes ele recorria à etnografia cuna, algo que eu não esperava necessariamente. Eu vou voltar na maquete da casa depois, mas por enquanto, passar para cá então, para esses... Passa, né? Para essas imagens. Bom, para aproveitar um pouco o tempo, eu acho que seria importante ler umas partes, né? Antes disso, eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos dessas canções, pegando aqui um artigo que está publicado aqui, isso fica mais fácil de mostrar rapidinho. Chama Entre a Infância e o Sonho, Pedagogia Cuna da Autonomia, que é uma análise justamente desse contexto em que você ouve informações que as pessoas cuna concebem como um conselho ao coração e você está dormindo. Isso não é só, isso para mim me parece também muito importante, nesses casos em que as mulheres cantam para os bebês, né? Não é só nesses casos. Na casa cerimonial também, os chefes cantam nessa linguagem abstrata. E as pessoas não entendem, ele fica cantando 2 horas. Então as pessoas dormem, elas deitam nos bancos. Então, repetindo esse modelo, né, vamos dizer assim, uma certa pragmática da enunciação, né, como muito o Severi trabalha, né, quais são as condições de enunciação, o que significa receber um conselho para o seu coração enquanto você está dormindo. Algumas crianças, já com quase 10 anos, falavam para mim que, ou até pessoas mais velhas, dizendo de quando tinham 10 anos, essas canções da mãe, da avó, da tia, da irmã, ela quando adormecia, ela continuava a história na cabeça dela, né? E por isso eu coloquei aqui essa ideia da pedagogia da autonomia, porque essas histórias são sempre interminadas, né? E esse aspecto, né, dessas histórias serem cantadas num contexto em que a pessoa entra num outro estado de, eu diria, de atenção, consciência não pode ser muito uma palavra escuna, né? Não tem Freud no escuna para a gente falar de consciência, então um outro estado de atenção, né, de atenção, porque é um outro fenômeno, é um outro mundo, é um mundo em que as coisas realmente existem, né? São fenômenos. Os sonhos, né? A gente sabe disso, tem pessoas aqui que fizeram também muitos trabalhos sobre sonhos, né? Como acontecimento, né? O trabalho da Karen, acontecimento onírico, então são acontecimentos, e as pessoas acordam, às vezes tensas, nervosas, para poder desvendar esses acontecimentos que aconteceram nos sonhos. Então ela está com uma outra atenção, nesse momento que ela está dormindo, ao invés de ela estar olhando o mundo para fora, ela está olhando o mundo para dentro, né? E esse contexto de enunciação desses conselhos que ela recebe permite, então, que ela tenha ela vai ouvindo ali o canto, vai ouvindo o canto, vai ouvindo o canto, mas aí ela dorme, ela se desconecta disso e ela continua sozinha, vamos dizer assim, né?
tem essa passagem, de quem está, vamos dizer assim, no comando da direção da história. Né? É um pouco igual Yoga do Sonho, não sei se alguém conhece, Yoga Nidra, que você não pode, tem que tentar não dormir, só que você sempre pega no sono, e é um pouco isso, assim. E aí eu pensei nesse caso, o sonho, não exatamente, até porque eu não tinha esses dados, eu tenho dados de uma mulher, mas assim, inclusive eu preciso fazer isso, mas vai requerer um grande trabalho. Eu tenho uns 15 sonhos de uma pessoa só. E ela falava de um jeito difícil, ela não tinha muitos dentes, eu vou ter que trabalhar muito para conseguir chegar nesses sonhos. Mas antes disso, assim, eu não tinha os sonhos muito trabalhados como conteúdo, o que as pessoas sonharam, as interpretações, essas coisas. O que eu tinha era, na verdade, essa prática, né, do sonho e do sono como um contexto de enunciação de conselhos, né? E isso me colocava uma questão muito interessante, porque me colocava, então, essa relação das mulheres com as crianças num ambiente doméstico, da residência, como algo que é anterior, né, ao que vai acontecer depois na casa do congresso, quando as pessoas já são adultas. Então, é um mesmo processo, né, de apreensão cognitiva, mas, ao mesmo tempo, uma vem antes da outra. Né? Primeiro se aprende a receber conselho dormindo e sonhando com a sua mãe, com a sua avó, e depois com o chefe que canta em linguagem metafórica. E aí vamos lembrar, né, que se os chefes cantam em linguagem que ninguém entende, e por isso eles foram considerados artistas verbais, como também os xamãs, as mulheres também estão cantando para crianças que estão num processo de aquisição da linguagem. Né? Elas não estão cantando para pessoas de 25 anos, elas estão cantando para crianças de 2, 3, 4, 5, 6, que também estão num processo de aquisição da linguagem, que também não entendem muitas palavras. Então também existe aí uma certa opacidade que é verificada entre os cantos considerados realmente uma arte verbal. Sem contar essa adequação de conteúdos improvisados a uma forma fixa, né? Que para mim me parece também uma coisa extremamente sofisticada. Mas então, para mim, o sonho nesse artigo, ele não é exatamente algo analisado de forma substantiva, mas ele é uma moldura para a prática pedagógica. E a pedagogia é uma coisa muito importante entre os Kun, eles têm esse verbo aconselhar, unai, é o que o chefe faz, ele aconselha o coração das pessoas, é o que as mulheres fazem quando estão cantando, né, para as crianças, elas estão aconselhando, é o que também os chefes, em outro contexto, vão fazer nos rituais de casamento, no final eles chegam e dão conselho para a esposa e para o esposo, né? Mas o que eu queria mostrar aqui era então algumas canções mesmo, alguns trechos de versos, né? Mas o conselho do chefe é cantado também? Não é cantado, é dito. Eu vou chegar nele, eu vou mostrar. E você usa conselho para esse momento doméstico? Eles usam o mesmo, eles usam o Nai. Bom, eu acho que eu não tenho isso aqui. Eu vou recuperar rapidamente. Vamos voltar aqui para a foto. E aí, assim, eu devo dizer que eu comecei a concentrar o meu trabalho com os Kuna em torno da alimentação, porque isso realmente se mostrou absolutamente central em vários aspectos, né? Nessas canções, mas também no conselho matrimonial, né? Eu vou então ler um pouco aqui dessa dinâmica que diz mais sobre as trocas da uxoriolocalidade em 3 níveis, né? Então, primeiro no mito, o mito de origem das canções de Ninar, então o mito que conta como isso começou, essas canções, é um mito muito interessante para pensar a uxoriolocalidade, o ritual de casamento e a sociologia das trocas cotidianas, muito em torno das
da alimentação, né? Então, a minha proposta de trabalho central foi, a partir da casa de residência, lançar um olhar para os Cuna nessa região da comarca de Cunayala, né? Como a gente comentou, também existem Cunas colombianos que têm práticas bastante distintas. Eu acreditei, então, durante esse trabalho, fui convencido pelos Cuna que a residência movimenta uma economia doméstica dos pensamentos, né? Os homens, quando vão pegar frutas, cultivar, pegar manga, eles pegam a fruta e falam Angoigade, é do meu filho. Às vezes eles falam o nome, né? E quando você sai de casa também, uma saudação de despedida para a mulher é o ambepinsal, eu vou pensar em você, então eu vou pegar comida para você, né? O sentimento, o amor, entendido como uma oferta de algo para o outro, e não como algo abstrato que você sente lá no fundo do seu coração, né? Então, os Cuna dizem que a pessoa preguiçosa, o Iegala, não pensa nos outros, né? Ela é considerada Sunasuli, não é parente de verdade ou então malvada. Eu procurei explorar as consequências dessa ética da convivialidade Cuna no que se refere à masculinidade, na medida em que os homens são levados a pensar em sua esposa como condição de fixação e permanência na casa dos afins. O problema da troca é examinado pelas raízes mitológicas, rituais e sociológicas da espiritualidade e que nos permite compreender o esforço da consanguinização da afinidade como um drama residencial. A gente sabe que não faz diferença do ponto de vista formal, são homens que trocam mulheres ou mulheres que trocam homens, mas essa teoria, né, que a teoria da aliança, né, e a resposta do Lévi-Strauss à crítica feminista em relação a isso, por mais que dê conta de um sistema formal, ela acaba sendo indiferente aos afetos, justamente, né? Até porque a gente teve muito posteriormente uma certa virada afetiva no pensamento, na teoria crítica em geral e na etnologia também, né? Nesse sentido, por ser indiferente aos afetos, acaba sendo indiferente também, alheia ao modo como os próprios Cuna concebem o parentesco, né? Porque o parente de verdade é aquele que vai, através dos produtos do seu trabalho, demonstrar o pensamento em benefício dos outros. O pensamento é uma coisa que se demonstra. E aí, nesse contexto de interação com o residente, o que eu observei é que o imperativo da troca, do qual fala o Lévi-Strauss, né, o imperativo da exogamia, é vivido a partir de expectativas e intenções em torno da perda e separação dos recursos masculinos, cujo potencial produtivo é transferido para outra unidade de residência. Alguns antropólogos antes chegaram a afirmar que a restrição da mobilidade das mulheres constitui um elemento essencial da subordinação das mulheres entre os Cuna. Esses autores consideram que as regras que valem para as mulheres ficarem em casa constituem o motivo da sua subordinação, enquanto as regras que valem para os homens sair de casa estão na origem do seu prestígio. Trata-se de uma percepção bastante comum à produção retomada depois da Segunda Guerra, realizada nas últimas décadas do século XX, que coincide com o contexto intelectual da segunda onda do pensamento feminista, que tinha mesmo o objetivo de provar uma subordinação universal das mulheres. A Joanna Overing chamou a atenção para esse procedimento metodológico nas análises de gênero, especialmente como um jogo de perder, Catch-22, que retroalimenta as noções euro-americanas de poder e autoridade como relativas à esfera política e ao espaço público. É impressionante, né? Eles não têm, o chefe, ele canta, ele tem um lugar importante, simbolicamente, mas também não toma decisão na casa cerimonial, mas ele chega em casa e ele não necessariamente ele é o primeiro a ser servido, ele é uma pessoa, ele é um residente, né? Ele não tem auxílio terno, ele não tem nada disso. Então, para esses autores da dominação masculina, a cultura e as regras sociais constrangem as mulheres, mas não os homens. Então, eu também parti muito dessa interpretação da Joanna Overing sobre, e ela diretamente pude estar com ela 3 vezes, e uma vez que eu pude realmente conversar com ela bastante tempo, ela só repetia isso: preste atenção nas mulheres e nas crianças. Então, eu acho que eu tive essa missão, né, de algum modo que me foi dada por uma pessoa que está na minha genealogia intelectual, porque a Elce e o meu orientador, Marco Antônio, estudaram com ela, o Marco no pós-doc e a Elce foi realmente aluna dela no doutorado.
Eu já tinha passado uma questão no Scaiapó, que eu fazia campo com um amigo e ele ia para o mato, ficava uma semana sem comer, tomando água de rio. Eu nunca pude fazer algo assim, não fui capaz. E os Scaiapó diziam que eu não era guerreiro como ele, e aquilo mostrou que, olha, realmente, se eu for para um lugar, eu tenho que ser um lugar que eu me sinta bem. No doutorado eu fiz essa escolha e eu fui para onde tinham as bichas, porque eu achei que eu ia ter amigas, né? E então eu realmente fiquei dentro da casa e me dediquei à casa como um espaço em que a ideologia de parentesco se realiza, é onde se pode viver junto, se sentir junto, que é como eles concebem o parentesco. E aí, assumindo essa perspectiva residencial para análise e subjetivação do gênero, do parentesco, eu pude pensar a relação dos homens com o exterior produtivo de outra maneira, né? Geralmente ela é descrita como um privilégio, pelo critério de mobilidade, mas eu faço essa discussão em função de uma filosofia cuna da ética, em que o imperativo moral ao homem corresponde ao ideal do bom pescador. Ele tem que sair de casa, sair para pescar, sair para casar, né? E isso não é vivido pelos homens como uma coisa muito legal, né? Muitos homens mais velhos que eu entrevistei sobre o dia do casamento falavam do dia que me levaram, do dia que uma pessoa falou, o dia que eu morri. Ou seja, você imagina o que é você viver, e os homens casam relativamente tarde comparado às mulheres, com 25 anos, eles não estão querendo casar ainda, né? E é muito interessante então esse mito, eu vou entrar nele agora, não vou ler tudo, mas passando algumas partes, que começa assim, né? A captura das filhas das estrelas, origem dos cantos de Nadile, que são os cantos de ninar, mas também os cantos mortuários. Na morte também as mulheres vão lá cantar, e aí elas não cantam o futuro, elas cantam só realmente o passado, porque a pessoa está morta. Houve um tempo em que os homens estavam em maioria, quase não havia mulheres. Na floresta de Darien vivia um casal com seus 4 filhos homens. Todos os dias o pai lhes preparava manissua, para que se tornassem fortes e bem dispostos para o trabalho. É uma bebida, uma infusão com cascas de madeira. E aí esses meninos iam crescendo, trabalhavam no campo, tinham uma grande plantação de bananas, se tornaram exímios caçadores de porco selvagem e traziam comida para casa em abundância. Todas as mulheres solteiras queriam se casar com eles. Mas eles não se casavam. Em segredo, a mãe lhes preparava banhos terapêuticos para mantê-los desinteressados às mulheres. Com a continuidade do tratamento administrado pela mãe, uma verdadeira aversão pelas mulheres se desenvolveu e os rapazes passaram a considerar sua própria mãe repulsiva. O cheiro insuportável da mãe tinha um efeito sufocante e eles não conseguiam mais comer o que ela preparava. Eles pensaram muito e decidiram ir embora, fizeram uma casa nas margens de um rio, né, durante os meses iniciais, cultivaram inhame em abundância, e aí o mito conta que nesse momento que eles estão sozinhos cultivando, o couro retirado dos animais passou a obstruir o rio. Eles voltam, então, um dia para esse acampamento com carregamento de bananas e percebem que a casa estava perfeitamente arrumada, roupas limpas, comida preparada e um pedaço de carne de caça estava faltando. Os irmãos sentiram o cheiro repugnante da sua mãe e concluíram que ela tinha estado ali. Então eles partiram novamente para um outro lugar, nas cabeceiras de outro rio, e a mãe lamentou mais uma vez a perda dos filhos. Então a mãe, nesse mito, ela entra como personagem principal da troca, né? Enfim, ela é a pessoa que está preocupada com a troca matrimonial. Nessa nova casa, os irmãos acreditavam ter despistado a sua mãe. Um outro dia, novamente, eles chegam e a casa está arrumada, mas dessa vez uma fragrância agradável perfumava o ambiente. Na manhã seguinte, os mais velhos saíram do trabalho e o irmão mais novo se escondeu em cima de uma grande árvore para ver o que acontecia. Ele ouviu um ruído que vinha do alto e a sua visão foi ofuscada pelo brilho intenso do ouro, um disco voador. Se aproximou e aterrissou em frente à casa. 4 lindas irmãs surgiram do disco voador. Elas entraram na casa e se puseram a trabalhar. Elas fizeram então tudo o que eles fazem. O madum, que é a bebida de banana, eu vou mostrar para vocês. Separaram sementes de algodão, até que esse disco de ouro regressou para buscá-las. De volta para casa, os 3 irmãos estavam curiosos para saber o que tinha acontecido. Depois de ouvir o relato do mais novo, eles não acreditavam e todos ficaram no dia seguinte para ver o que acontecia. Permaneceram na casa com o objetivo de capturar as filhas das estrelas. Passaram o dia escondidos, observando as irmãs que trabalhavam, e no momento em que elas se deitaram para descansar,
Os rapazes entraram na casa rapidamente, cada um capturando a mulher que ocupava a sua rede. Mas as moças eram muito fortes e 3 delas conseguiram escapar. Maninadile, Iguanadile e Inanadile entraram rapidamente no disco de ouro que já esperava no pátio exterior da casa, e o mais jovem ainda lutava com Olonadile quando o disco voador partiu, tendo conseguido capturá-la. Nos primeiros dias que passaram, o irmão mais novo ficou em casa para impedir que a Olonadile fugisse, mas ela já tinha se acostumado com o cheiro dele e não tentaria mais fugir. Ela contou que as 4 irmãs pretendiam se casar com os rapazes e só fugiram porque ficaram assustadas. Eles discutiram, os irmãos, e resolveram que Olonadile se casaria com o mais velho, mas ela não concordou, se casou com o irmão mais novo, conforme sua vontade. Os rapazes voltaram para sua aldeia natal, com Olonadile, que engravidou e deu à luz a uma menina. Todos os dias ela cantava para acalmar sua filha. Então ela começa a cantar para as crianças nesse momento. Quando você for grande, ajudará sua mãe a buscar água no rio. Agora você só pensa em chorar. Por que está chorando? Eu estou aqui balançando a sua rede. Eu estou cantando e tocando o maracá. Seu pai está longe, pensando em você. Seu pai está trabalhando para você. As vizinhas ouviram as canções e começaram a cantar para as crianças também. Após alguns meses, a filha de Olonadile ficou muito doente e morreu. Ela foi morar com as suas tias, filhas das estrelas, corrigindo seu padrão de residência. Ela foi morar com as mulheres que são consanguíneas. E aí então Olonadile cantava e chorava ao mesmo tempo. Você foi embora e eu fiquei pensando muito em meu coração. Quando a chuva estava forte, seu pai saía para trabalhar, ele semeou milho, cacau para você. Agora você não pensa em sua família. Todas as noites antes de dormir, eu vou pensar em seu nome. Também tem muito essa coisa entre os Kuna, né? Uma vez eu fiquei confuso, uma senhora muito velha, eu estava indo embora o último dia no campo e ela perguntou quando eu ia voltar, e a única coisa que você não sabe é isso, né? Quando você vai embora. E aí eu falei, não sei. E aí ela falou, quando você voltar eu já vou ter querido morrer. E aí, só que ela não falava espanhol e eu entendi ela mal, nesse momento até bem melhor, mas aquilo não fez sentido para mim. Eu entendi a palavra, mas não entendia, né, assim, a construção verbal, porque tinha esse be no final, que é o desejo, é a vontade. E aí, conversando com amigos Kuna, eles me falaram mesmo, querer morrer. Então, a pessoa que morre por velhice, as pessoas têm raiva dela, né? Tem raiva do morto, porque ele desejou, ele quis ir embora, ele não está pensando mais nas pessoas. Então, passando do mito para o ritual, esse mito subverte um aspecto fundamental do sistema de aliança entre os Kuna, que é a captura ritual do noivo, e não da noiva, na ocasião de cerimônia do casamento. Os Kuna contam que o matrimônio antigamente era negociado pelas famílias, e o casal desconhecia as intenções de aliança. Atualmente, o casamento decorre de uma relação espontânea entre aqueles que vão se casar, mas a cerimônia manteve a sua forma ritual no sentido de produzir e comunicar uma mudança inesperada nas circunstâncias de parentesco e residência. Ainda hoje, a surpresa e relutância do noivo fazem parte da performance ritual por meio de inúmeras tentativas de fuga do noivo na frente de uma plateia que está euforicamente acompanhando tudo, né? Tem várias cenas de casamento no YouTube. A festa de casamento é chamada de gagaleque, puxar, arrastar, e é precedida de 2 etapas, que eu não vou entrar aqui para não gastar muito tempo, mas a primeira é escolher um marido, e aí você tem que ver quem tem canoa, né? Se sabe coletar coco, se ele pesca, se ele sabe consertar as partes de uma casa. Não vai escolher um marido que não sabe consertar a casa, né? As mulheres, nesse caso, vão dizer que o noivo não pode estar cru, ele tem que ter sido preparado para que não pensem mal da sua família de origem. Depois você vai consultar a família do noivo. Então a primeira expressão, procurar escolher um noivo, é sui anie. Agora, sui egite, que é consultar a família do noivo, né? Egite é um verbo perguntar. Poderia ser traduzido como requerer um marido. Observei que o sucesso de uma relação amorosa depende em grande parte da opinião da mãe do rapaz, que detém uma espécie de prerrogativa da fala doméstica, e no momento em que é consultada, se manifesta explicitamente contra ou a favor daquela união. A mãe do noivo avalia sua futura nora em função de características de personalidade, especialmente no que se refere à generosidade ou à avareza. A ponderação é extensiva ao núcleo de mulheres corresidentes em relação à noiva. A melhor maneira de saber se uma moça será generosa ou avarenta é observando o comportamento da sua mãe e das suas tias. Com base nessa observação, pode-se dizer que os Kuna atribuem características subjetivas à própria unidade de residência. E em Mamitupa, essas casas são percebidas como generosas
ou sovinas, cujo comportamento decorre da conduta manifesta pelo núcleo de mulheres consanguíneas. Não sei como isso pode estar aparecendo. E também eles mudaram, eles fizeram uma revisão na língua, né? Matrimônio. Aqui. Gózate con nosotros en el Cayuco Pitiguay, ritmando hacia la fe, esperanza y caridad. La casa de la novia. Pueden ver ese momento en que el novio se coloca en la hamaca y luego entonces se le pone a su futura esposa encima. Ahí pueden ver el momento. Esto se hace por 3 veces seguidas. Número 1. Pois é, Joana Overy tem uma frase, ela fala: você pisca o olho e perde um casamento. E a minha descrição realmente foi um casamento que eu vi, Esto es para purificar. Se purifica al novio para este nuevo casamiento. Este momento es el de la purificación. Igual los que le acompañan también se echan agua porque eso, este nuevo casamiento ayuda a purificar los ya matrimonios establecidos. Aquí podemos ver en estos momentos cómo hacen este proceso de purificación. Ese es el primer momento. Volvemos entonces a entrar. Van a llevarlo nuevamente a la hamaca, donde nuevamente se hace el proceso de que ya ustedes vieron, de acostarlo en la hamaca y luego poner a la novia encima, y se repite por segunda vez este gran proceso en el casamiento aquí de la comarca, sí, en la comarca Gunayala, aquí específicamente donde estamos en estos 94 años de la revolución cuna en la isla de Tupile. Nos hemos tocado con esta gran aventura y experiencia de ver este casamiento. Es algo impresionante y de veras lleno de mucha cultura y tradición que acá no se pierde. Aquí lo podemos ver, cómo se siguen purificando para que sus matrimonios ya establecidos también sigan creciendo, sigan fortalecidos con la bendición del Señor. Señores, en las cámaras del Cayuco Pitiguay ustedes están viendo este gran momento. El segundo matrimonio que hemos podido presenciar aquí a nuestra llegada por primera vez el Cayuco Pitiguay en la comarca Gunayala y en la isla de Tupile, viendo 2 matrimonios. Ya esta es la tercera y última vez donde se está ya realizando el rito del matrimonio. Uma das viagens que eu fiz para o Escuna mais recentemente foi com uma TV franco-alemã que queria fazer isso. Eles queriam gravar o casamento. Eu aceitei porque eles pagaram minha passagem e eu aproveitei e pedi que a volta fosse um mês depois. A jornalista só ficou 5 dias, mas eu já tinha certeza que seria impossível. Porque se o noivo não sabe o dia que ele vai casar, você acha que as pessoas vão combinar com a... sabe assim? E aí até os chefes falaram, não, a gente pode, beleza, a gente pode pegar pessoas que de repente já se casaram, mas não tiveram a festa e faz entre elas. Aí elas não, elas queriam a coisa mais purista possível, né? Um rapazinho com medo de ir para casa. Eu falei, não vai acontecer, né? Bom, aqui eu tenho como eu posso mandar isso para cá? Bom, não faz sentido também ver só a palavra cuna, não sei, eu acho que posso só ler para vocês essas canções, então, para dar uma ideia das canções de ninar, né? Então, eu tenho um capítulo que eu começo com uma criança de 4 anos cantando para o seu irmão, que ela canta assim: papai está sempre bêbado, papai está sempre bêbado, agora ele está bêbado, papai está bêbado, deitado. Ele briga com os outros. Menino, menininho, irmão, quando você for jovem, menininho, você vai brigar com seus amigos. Então
Então isso ela é aprendendo a cantar, né? E aí já tem depois canções mais desenvolvidas que são mais longas, assim, né? Então, bebezinha, você já cresceu, eu gosto de você. Você já cresceu um pouco. Menininha, você já cresceu um pouco, eu gosto de você. Quando você for maior, no futuro, você estará ao meu lado, você vai costurar mola, essa arte têxtil que os Kunon realizam. Eu vou gostar de você. Você vai envelhecer. Quando você chegar, se eu estiver vestindo uma boa mola, eu vou gostar de você. Você e suas boas amigas portarão molas iguais. Você estará vestida assim. Eu vou gostar de você. Quando você for grande, os parentes vão te chamar para que você me compre alguma coisa. Os parentes vão te chamar. Você receberá seus irmãos. Você é minha menina. Eu gosto de você. Quando você começar a andar, você vai brincar. Quando você for bem grande, você receberá seus irmãos e seus primos. Eu vou dizer, seu irmão saiu para... Não, na verdade, o verso é só assim. Seu irmão saiu para pescar. Eu coloquei entre colchete, vou dizer, né? Porque eu fiz essas transcrições com um rapaz que ele estudou Educação Bilíngue Intercultural, que é um curso que já existia na época há 15 anos, eles criaram uma gramática, tem linguistas Cuna, e ele era muito bom nos 2 registros de linguagem, espanhol e Cuna, e a gente morou um mês numa casa traduzindo todos os dias essas canções, e eu comecei a perceber muitas coisas interessantes. A pessoa que canta, ela assume o eu lírico não é fixo, né? Ela está falando, mas daqui a pouco ela está falando o que a menina vai dizer, que outras pessoas vão dizer também, né? E é difícil perceber isso. Eu não percebia, eu precisei dele realmente. Enfim, então você cresceu em meio aos seus irmãos, seus parentes te acham bonita, não querem que você chore. Quando você for grande, você vai recebê-los na casa, né? Então, são oferecidas imagens do futuro, um futuro estável, que eu chamei de amor perdurável, e que deve ser entendido por uma qualidade enraizada, né? Como nos verbos susumala, besabe, saila, magedi. Esse saila é um sentido de raiz, também é um nome que se dá para os chefes, e a tradução é seus irmãos te amam muito, né? Mas esse amor tem uma raiz linguística que remete à ideia de raiz realmente, né? A questão do olhar, seus irmãos olham para você com muito amor, então o amor é uma coisa que se expressa, seja por um pensamento materialmente concretizado em benefício de alguém, mas também como uma forma de olhar, né? E esse amor perdurável equivale ao compromisso que se estabelece em torno da alimentação e da comensalidade, né? Seus irmãos não querem comer na sua ausência. Ao ver uma coisa, eu vou lembrar do seu nome, minha bebê. E essa coisa é uma coisa de comer. Se você não tivesse chegado aqui, eu não iria pensar em você assim. Ao ver uma coisa, eu não estaria pensando em você. Ela fala também de outras pessoas da família que estão cuidando. A mamãe, a vovó vai zelar por você. E aí uma canção para os meninos. Bebezinho, ao crescer, você vai pescar. Te vejo feliz ao crescer. Quando crescer, você vai para a cidade. E a cidade aqui é falada como Niagana Negra. É tipo a casa dos demônios. Quando crescer, você vai para o Panamá, vai comprar uma saia para mim, vai me enviar dinheiro, seus parentes te veem feliz. Você vem crescendo, te vejo feliz ao crescer, você vai brincar com seus familiares, vai embora se afastando de mim, assim será. Eu vou gostar de você, você vai brincar com seus bons amigos, agora você é pequeno, só pensa em chorar, está deitado, quando for grande, você vai para longe, você vai se separar de mim, você me deixará um vazio, você é homem, quando for grande, você vai partir com bons amigos e quando você se separar de mim, você vai aborrecer seus familiares. Eu vou te defender nesta casa. Agora você ainda é pequeno e está em meu colo, quando chegou em meu colo eu gostei de você e te achei bonito. Quando você for grande, me sentirei satisfeita contigo. Você vai me alimentar com seus peixes, se você conseguir muitos peixes. Na cozinha, eu vou lembrar do nome dos nossos parentes, que é a distribuição da comida, você sempre menciona quem vai comer, né? Nossos parentes comerão do seu peixe em seu nome. Em seu nome vou alimentar nossos parentes com peixe. Se você conseguir pescar, eu vou te ver feliz. Eu vou comer os peixes contigo, e se você conseguir pescar, e você vai brincar com seus parentes. Quando for jovem, me sentirei satisfeita. Você vai para o Panamá, eu poderei colocar uma boa saia, né? Então o amor, ele é sempre pensado como uma relação que traz um benefício concreto para as pessoas, né? E não algo assim que como a gente um pouco
tem essa noção não indígena, né? Em linhas gerais, esses cantos tematizam a perenidade ou a dissolução dos laços afetivos. As meninas permanecerão até que se tornem velhas nesta casa-ninho, Negaiuaki, né? Uma formação totalmente específica, também não existe essa palavra na língua corrente, é uma aglutinação morfológica de palavras que produz essa imagem da casa-ninho para as meninas, e os meninos vão esquecer da cantora, deixar de pensar nela, e talvez passe a viver na cidade do Panamá a morada dos demônios ou comunidade dos demônios, né? Então, basicamente, esses discursos sobre as emoções nessas canções eu dividi entre um tempo presente, que é o aqui, da casa-ninho, espaço de segurança emocional, e um tempo futuro, que é lá, na casa do diabo, Niagana Nega, o espaço de dúvida e ansiedade. Isso me levou a pensar nas coisas, nas ideias do Bateson sobre duplo vínculo, né? E como sendo esse caráter contra-intuitivo da comunicação aquilo que realmente tem saliência cognitiva, né? Então, isso um pouco os exemplos das canções. Finalmente, após o rito de casamento, a gente tem o aconselhamento dos chefes, né? Foi muito difícil conseguir esse conselho, falado na hora, um amigo traduzindo, eu escrevendo em português, e não é uma coisa transcrita perfeitamente cada palavra. Mas os chefes diziam assim, para o casamento, que eu consegui assistir a um aconselhamento. Agora vocês vão viver juntos, vocês vão ajudar um ao outro. É muito importante que estejam sempre alegres. Para ver seu esposo alegre, você não pode ser preguiçosa. Deve trabalhar para ele, oferecer madum bem cedo, quando já se pode enxergar, mas ainda não se sente o calor do sol. Servir uma boa comida quando ele chegar do trabalho do campo, cansado e com fome. Lavar as roupas dele e buscar água para tomarem banho, manter a casa limpa, onde viverão seus filhos. Aí ele vira para o esposo. Para ver sua esposa alegre, você não pode ser preguiçoso. Você deve trabalhar para ela, buscar cocos e bananas da terra para preparar tulemasse, a sopa de coco, trazer muitos peixes para ela dividir em seu nome, consertar o telhado da casa quando houver uma tempestade, cultivar alimentos para os seus filhos e pensar neles para que não tenham fome. Então, nesse aconselhamento também já se coloca a obrigação do homem, né, e o produto do trabalho masculino como de propriedade da casa de casamento e não da casa natal, como eu falei para vocês. Eu procuro analisar esse conjunto, né, que seria o mito, o rito e as trocas cotidianas a partir de uma sequência, né? Então, no mito, primeiro a renúncia materna quanto à participação na dinâmica de troca matrimonial, uma ação subversiva original, a evasão masculina sem a realização de aliança, né? Eles vão para longe e não casam com ninguém. Essa superprodução contraproducente, né? O couro retirado dos animais passa a obstruir o rio, num contexto não corresidente, a mãe não morava com eles, há uma apropriação indébita de um pedaço de carne de caça por parte da mãe, a captura das mulheres, da mulher na rede do seu futuro esposo, que é o contrário. Então, tudo vai contradizendo, né, a dinâmica que a gente verifica na vida cotidiana. Finalmente, a realização víril local da residência pós-marital. Essa mulher, filha das estrelas, vai viver na família do seu marido. Essas ações, então, colocam problemas que decorrem da falta de relações de afinidade, reforçando o caráter imperativo da aliança entre os Kuna. Essas ações tematizam o trabalho masculino a partir da ausência de esposas e a presença indevida da mãe em contexto não corresidente, chamando atenção para a regulação feminina da produção. E, finalmente, apresenta o casamento e a residência pós-marital por meio de uma inversão contra os ideais de gênero, oferecendo um comentário sobre a estética de residência em Kunayala, né? Essa relação entre a mãe e a esposa me pareceu muito importante, porque não se tem muita coisa discutida sobre a relação de mulheres afins, né? Não se tem, a gente sempre fala muito da afinidade em relação ao sogro, como o Turner falava, por exemplo, do sogro obtendo mais-valia em relação ao genro. E é muito importante entender que essas
dinâmicas de poder, elas ocorrem geograficamente, né? Existe uma geografia do poder, e se a casa cerimonial é um lugar de decisão da Assembleia dos Homens, as mulheres também podem decidir, mas os homens são obrigados. Se eles não forem, eles têm que pagar uma multa. Em casa, quem decide tudo são as mulheres, né? Inclusive a divisão da comida, que é uma decisão muito importante. Aí, eu tive também a oportunidade de registrar um conto, né, de que conta, né, por que as garças gritam pimenta. Eu vou tentar avançar para a gente poder discutir, não ficar totalmente com a palavra o tempo todo, né? Não vou também falar tudo, posso também depois compartilhar com vocês, mas basicamente todo mundo acordava de manhã e ia pescar, mas tinha um dos coafins, né, dos maridos das mulheres vivendo naquela casa de casamento, que ele sempre pescava mais que os outros. Por isso, por ele ser um excelente pescador, ele recebeu o apelido de Tabigala, que quer dizer garça. Numa noite de Titia Forte, né, de Ina, que é essas festas de bebida fermentada que duram 4 dias e ninguém come, só bebe, o Tabigala foi surpreendido por alguns amigos dele, capturaram ele e levaram ele para uma casa para que ele se casasse com uma futura esposa, né? Ele então se tornou casado, né? A esposa dele ficou muito feliz, e porque ele levava um monte de peixe e distribuía a comida em nome dele na casa, né? Então, só uma correção no começo desse conto, eles não estão casados ainda, né? São jovens que começam a aprender a pescar. Então esse Tabigala, ele recebe o apelido e ele é casado depois. Então a mulher do Tabigala tem uma irmã que tem um marido. Então o cunhado da mulher de Tabigala não era tão sortudo assim na pescaria, né, na pesca. E ele começa a ficar se perguntando: se o mar oferece a comida em quantidade igual para todas as pessoas, por que ele pesca mais que os outros? Então um dia ele decide seguir Tabigala e ver como que ele faz para pescar. E aí tem esse processo dele sair da canoa, botar o pé na água, ele vai se tornando garça. Ele era uma pessoa que escondia essa condição não humana de garça. Ele tinha realmente essa capacidade de obter peixes muito facilmente, né, com um bico longo, e colocava, enchia rapidamente, ele enchia muito rápido a canoa dele, e ainda ia descansar um pouquinho na sombra para não parecer chegar tão rápido em casa. Ele ficava ali descansando, né? E aí então, quando esse co-cunhado, né, chega em casa, ele conta tudo para sua esposa, e a sua esposa vai falar com a sua própria irmã, né? Esse conto, então, eu analisei com base em 3 pontos que merecem uma atenção especial. Primeiro, que o conflito, ele parte da relação entre homens nessa posição de coafinidade, começando por uma suspeita, né, da cunhada da mulher do Tabigala. E, consequentemente, essa história é baseada na relação entre 2 grupos corresidentes de casais, né? Apresentando uma estratificação relacional no interior da residência, baseada no princípio da solidariedade conjugal. Então esse homem, né, que estava suspeitando, ele vai falar com a mulher dele, ao invés de falar com o sogro, por exemplo. Essa visão da localidade, ela sempre construiu essa imagem, parece que o sogro, ele comandava todos os homens e os homens se reportavam a ele. O conflito é resolvido na relação entre as mulheres consanguíneas, mobilizando essas posições de gênero e parentesco que são, né, equivalentes. A gente vê em Kunayala que as disputas entre cunhados são arbitradas por uma mulher em posição de senioridade. Tem cunhados brigando, né? É a mulher mais velha que vai intervir e normalmente vai defender a pessoa que é da casa, né? E não a pessoa que veio morar ali. No caso em que a gente tem cunhados brigando, né? Não uma mulher e o marido da irmã dela, como era também muito o caso, quando a gente tem problemas, querelas entre irmãs, esses
problemas tendem a ser resolvidos diretamente nessa relação de germanidade, né? Então, nesse caso, o conflito entre homens coafins resulta em um problema entre irmãs. E, finalmente, que me pareceu também muito importante, é que o Tabigala, ele demonstra um comportamento que subverte a dinâmica de consumo, pedindo para ser servido antes dos outros, né? Isso é especialmente interessante porque nos permite entender duas subversões do Tabigala que se condensam em torno da sua figura corruptiva. Primeiro, um comportamento condenável porque ele mantém em segredo a sua condição não humana, mas também ele subverte a ética da masculinidade, que é esperar pela comida. Ele pede para ser servido antes dos outros, subvertendo a prerrogativa feminina de controlar e distribuir os recursos da matricasa. E aí a última coisa que eu queria realmente ler para vocês é o almoço de um homem que eu chegava sempre em casa e meu amigo Pablo, querendo me ensinar, falava assim: fala que você quer comer, fala que você quer beber. As mulheres riam. E com o tempo eu entendi que só crianças falam isso, né? Um homem, uma pessoa já de 12 anos, porque depois de 10 anos a pessoa já é um jovem adulto, ele nunca chega, ele nunca pede, né? Disse inclusive que essas pessoas passam a guardar o que elas pensam dentro do coração, elas não expressam mais. Tem um processo entre os homens Kuna que eles param de se expressar, né, antes de casar. E efetivamente, quando casam, a gente tem um grupo de mulheres consanguíneas em solidariedade total que falam muito alto, às gargalhadas, riem e gritam o tempo inteiro, e os homens calados, não falam nada, né? E o máximo que eles vão falar é na casa de congresso, né? Então, muito mais do que pensar essa casa do congresso, como James Howard escreveu num livro, A Casa de Congresso, coração da sociedade Kuna, eu vejo a casa residencial como o coração da sociedade Kuna, e nesse sentido a casa de congresso é um pouco esse espaço clastriano de localização da possibilidade do poder, para a gente ver eles ali, para não deixar eles se excederem, né? Eles têm que estar no centro. Então, sobre o almoço de um homem, na aldeia de Mamitupa, essa experiência assume diariamente o sentido de produção de uma beleza ordinária. O cotidiano é imensamente investido de vontade e esmero. Uma situação especial de elaboração quase cênica é o momento de preparação dos pratos e todo o ambiente em que comerá um homem. As mulheres comem, então, na cozinha, dividindo os pratos. Eu vou passando aqui, ó, esse é o Alício voltando com bananas para casa, aqui comendo o Tolemassi, que é esse prato. A gente vai ver um destaque melhor desse prato. Ao servir o almoço, as mulheres manifestam seu pensamento em relação àqueles que têm fome. O almoço de um homem é um momento de demonstração de afeto, uma cena prosaica e ao mesmo tempo um grande acontecimento diário. As mulheres em Kunayala são pessoas extremamente altivas, orgulhosas e até arrogantes quanto ao produto de suas cozinhas, fontes incontestáveis de prestígio, reconhecimento e autoridade em uma família. Pode acontecer de uma mulher perguntar para o seu esposo ou cunhado como ele deseja que prepare a comida, mas esse comportamento não se dá com frequência ou regularidade. Normalmente as mulheres decidem como, quanto e quando cozinhar ou preparar as bebidas. Também decidem sobre a quantidade de comida ofertada à casa natal de um homem casado e vivendo com seus afins. Então a mulher que é mãe cede seu filho para casar em outra casa, mas durante toda a vida ela fica recebendo um pouquinho de comida que a sogra, que a nora manda para ela, né? Só que tem um problema aí, né? Porque a gente sabe desde Marcel Mauss que a troca é desigual, né? A coisa dada nunca é igual a coisa recebida. A mulher dá um filho e ela recebe um negocinho que não dá para alimentar ninguém, né? Que é totalmente classificado dentro da lógica da escassez, né? Que é uma comida que, se ela não tem comida para fazer na casa dela, ela acaba fazendo uma grande sopa, né? O Tulemássi é uma sopa de coco com inhame ou banana da terra, às vezes os dois, e uma porção de proteína, pode ser até carne de caça, normalmente é peixe, hoje em dia eles caçam bem menos, pode ser tartaruga, pode ser várias coisas, pimenta, limão e sal, né? E tem um pratinho de pimenta ali, enfim, vou chegar nessa parte, mas cada um recebe uma porção, um peixe inteiro. Com a comida que se recebe da casa de casamento de um homem, você pega esse peixe, mistura em tudo e faz
o orosopa, não é o tolemassa. Então, ao invés de ser a comida que representa a abundância, é a comida que representa a escassez. A nora está sempre fadada a presentear sua sogra e ela não está satisfeita, né? Então, um homem não sabe muito bem a que horas a comida vai ficar pronta, como vai ser separada, de que forma, e de modo que a refeição principal produz um contexto de expectativa. Chegando do trabalho, eles costumam descansar na rede, uma criança costuma avisar quando está pronta e eles vão para casa comer. Quando a comida está pronta, a mulher mais velha se encarrega de reservar os pratos, mencionando o nome próprio de cada pessoa, exercendo então essa prerrogativa de justiça na divisão dos peixes. Os Kuna sempre diziam que a avó pensa em quem precisa se alimentar. As mulheres podem organizar pequenos turnos, definindo a sequência em que os homens comerão. O homem em posição de sogro come antes dos demais, e entre aqueles de uma mesma geração, o sentido de prioridade é dado em função dos aportes de provimento, podendo causar controvérsias e conflitos corresidentes. A esposa é quem preparou o espaço da refeição, normalmente no quintal da família, providenciando um banco para o seu marido se sentar e outro da mesma altura para que ele possa apoiar seu prato. Porque a gente tem uma criancinha levando, né, uma comida daqui para outro espaço, para outro lugar. Aqui são plantações de pimenta na ilha, a única coisa que se planta na ilha, coco, algumas ferramentas para cultivo, aqui em terra firme, aqui eu também carregando banana, muito calor, mas sempre com manga comprida, porque senão realmente os mosquitos nos comem. Essa parte é do continente, e aqui eu vou passando alguns itens, né? Sementes de cacau, elas secando. Essa fruta se chama fruta-pão, mas eu esqueci o nome. Que é essa mesma em outro. E aqui os utensílios de cozinha que eu queria chegar. A peneira, né? Ralador de coco. E aqui fazendo mado. O madunguamo é essa massa de banana assim amassada com água, um pouquinho só de água fervendo, e aí você bota um cacau. Plátano, totalmente. Eu tô falando português. Banana da terra. Então, esse plátano amassado com... E o coco é África, veio com... O marrom tá seco, né? São diferentes estágios do mesmo coco. Então, normalmente, eles não bebem essa... Eu nunca vi uma pessoa que não beber água de coco. Porque eles esperam secar e o coco seco, ele tem um valor muito alto para a venda. As crianças gostam muito de acordar cedo para pegar essa massinha, uma delícia. Depois ela bota água para virar o suco. Os homens também, quando saem para trabalhar, levam a massa e completam a receita com água do rio. Levam a massa numa folha de bananeira. Aqui os copos de uma família, que devia ter pelo menos 4 vezes essa quantidade de copos para as pessoas, e a cozinha. Os pratos que ficam em torno do fogão, normalmente alguém que ainda não chegou e a comida dele está separada. Aqui é uma imagem boa da cozinha. A esposa então é quem prepara. Durante o tempo em que o homem está comendo, ela oferece sal, limão e pimenta em um prato pequeno e avalia-se o consumo de sopa em relação à porção de carne e se pode oferecer mais caldo. Ela oferece, se ele quer mais caldo, nissa. As mulheres estão sempre atentas em repor o prato de condimentos, inclusive limpando o prato, em que às vezes apresenta um líquido resultante do caldo do limão misturado com sal. É comum que um homem termine a refeição elogiando a comida ou o empenho da sua mulher em servi-lo. Alguns brincam dizendo que suas mulheres são buenas saloneiras, boas garçonetes, em tom elogioso, e elogios mais explícitos podem aparecer em diferentes formas. Yerkuleg, Yermaleg, está gostoso. Anomeang nuedai, minha mulher é boa para mim. Quando um homem termina de comer, sua esposa traz água para que ele possa lavar as mãos e a boca. E com o casamento, o envelhecimento aparece pela primeira vez no horizonte existencial de um homem, né? Um homem casado é, enfim, chamado de machere, cuja palavra, a formação da palavra deriva de mate, sered, banana velha. A palavra homem, que significa mulher, deriva das formas verbais omergue e omeloi, sinônimos que podem ser traduzidos por distribuir ou multiplicar. A gestão e distribuição dos recursos sujeitas
Ao exercício da justiça como prerrogativa feminina, assume o sentido de uma comunicação analógica, não verbal, que veicula a informação sobre as condições de permanência na casa, em fase de adolescência, quando um rapaz ainda não está casado. Então, para ele conseguir, nessa lista de prioridades, quem vai comer, se a pessoa já tem mais de 10 anos, ele, coitado, ele tem que trabalhar, trazer peixe, fazer alguma coisa, senão ele vai ser o último. Se a tubulação estourar, a água para o banho dele vai ser água de poço, né? E isso no caso do rapaz em fase matígua, que é essa fase de desenvolvimento, que não é mais criança, não é mais chamado boy, não é mais chamado puriguana, mas ele também não é chamado machered ainda, ele não está casado. E para os homens casados, essa comunicação analógica ostenta o esforço de consanguinização da afinidade nessa ocasião do almoço. Então aqui a cozinha, a preparação de sopa de banana, essa foto que é do outro cartaz que eu não falei a última vez, aqui o fogão, né? Essas partes são coco em volta, a distribuição, então sempre com copo para um lado e para o outro. Sempre me acordavam já com copo, né? É uma delícia isso, na verdade. Esse outro lemaço dá para ver muito bem com caranguejo, inclusive. Em maio se come muito caranguejo, porque a maré sobe, é difícil de pescar, e aí você fica com diarreia. Aqui alguns carregamentos, banheiros, pegando isca para ir pescar. Eu só pescava com esse menino, porque ele era o único menino dessa família, então ele tinha que sair, porque não tinha outro homem, só que ele tinha 13 anos, ele tinha medo de ir no alto mar, e eu também. Então eu pescava com ele. Ibã. Era só assim, pertinho da aldeia, a gente estava ali, só com a Isa sabia nadar. Isso aí é um caranguejo que uma delícia. A questão da água, por exemplo, eles fazem sempre suco com água fervendo, vocês viram? Então eles fervem a água, eles não têm esse problema de água contaminada também, né? Tem rio, a água já é bem mais limpa do que a gente conhece em outros lugares. Bom, isso aí não vai dar tempo muito de falar agora, mas foi um dia que o Ibã voltou com um caranguejo só e ele dedicou a mim. E aí automaticamente todo mundo foi fazer a sopa que eu precisava para comer com esse caranguejo. Todo mundo estava comendo arroz porque não tinha proteína, não tinha peixe, né? E aí você come arroz com um ligo, um peixe em lata, que você pega aquilo e bota só um pouquinho numa montanha de arroz. Eu achava uma delícia, porque também é um arroz feito com coco, né? Arroz de coco. Mas eu preferi o Tolemácio com certeza. Tem voos inclusive de frango todos diários. Frangos chegam na comarca, chega frango e eles mandam lagosta. Eles comem pouca lagosta, que eles vendem muito mais. Aqui o milho secando para fazer suco. A tartaruga com plátano também, é muito gostoso. Manga peixe. O que eu gostaria, assim, para finalizar, na verdade, deixar de forma, talvez eu possa fazer uma comunicação mais oficial e divulgar entre pesquisadoras e pesquisadores do Sexta. Nós estamos criando uma rede um grupo de e-mail, né, um grupo de discussão que tem o objetivo de juntar as áreas de etnologia indígena, alimentação e saúde coletiva, produzindo diálogos entre as ciências humanas e sociais e os campos da nutrição e alimentação. Esse foi primeiro um painel na Salsa, né, que tem a seguinte descrição. Na América Indígena, as economias alimentares podem ser descritas como sistemas locais de expectativa e engajamento pessoal e coletivo na produção e circulação de alimentos e outros bens reprodutivos das relacionalidades indígenas. No painel, propomos discutir repercussões, persistências e transformações das sociabilidades ameríndias neste domínio que faz convergir os sistemas alimentares e as dinâmicas de relações comunitárias e de parentesco. Valorizamos abordagens etnográficas das práticas alimentares que permitam discutir as filosofias éticas indígenas sobre o corpo e a pessoa, o ciclo de vida e a saúde. Um debate entre a etnologia dos povos ameríndios e os campos da saúde e da alimentação não pode prescindir das perspectivas indígenas sobre os intercursos de políticas públicas e outros dispositivos estatais com desejável impacto sobre seu desenho e formas de gestão. Seu comprometimento com os territórios e as noções próprias de nutrição, centradas mais na ideia performativa de cultivo do que de nutrientes,
pontuam essa discussão, né? Então essa ideia de nurture, né? Então isso tem a ver com também um outro interesse meu que eu tenho desenvolvido muito. Eu tenho um trabalho hoje muito voltado à população em situação de rua no centro de São Paulo, em que eu procuro desfazer essa separação entre alimentos e substâncias, né? O conceito de nutriente é um conceito do século passado e os Guarani passam a manhã tomando erva mate, almoçam num momento e em jejum à noite, né? Então essas substâncias e as formas de alimentação, elas fazem parte de um mesmo regime de cultivo, né? Eu traduzi por cultivo esse verbo nurture, do corpo. A análise das transformações processuais das economias alimentares lança um olhar dinâmico sobre os sistemas alimentares tradicionais e as interfaces com a modernidade alimentar, desde as práticas consuetudinárias, substância, comensalidade, reciprocidade, resguardos, até as novas formas de alimentar e engendrar relações e formar pessoas e coletivos. A gente busca então propostas que discutam também monetarização em mercados, políticas de transferência de renda, impactos de empreendimentos de estados nacionais, soberania e segurança alimentar, relações de cuidado, sazonalidade, variações rituais, regimes produtivos como as roças, caça, pesca e coleta e a saúde em perspectiva ampla. E aí, entre os CUNA, né, essa pesquisa não começou porque eles estão ainda em um processo muito burocrático administrativo para que isso seja possível, está se iniciando um grande projeto de cultivo em ampla escala de comércio justo de cacau, né, para fazer chocolate.